Olá, olá! Então, Outubro Rosa, eu não poderia deixar de vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o câncer de mama. E o que eu vou falar aqui hoje, na verdade, ele serve até para prevenção de qualquer tipo de câncer, tanto em homens quanto em mulheres. Mas nós vamos focar em falar sobre o câncer de mama porque é o câncer que mais atinge mulheres hoje no Brasil. Então, de todos os casos de câncer que a gente tem em mulheres, 30% são devido ao câncer de mama. E é um câncer que traz com isso outras consequências, né? Estigmas, às vezes é necessário retirar as mamas. E isso para a mulher, quando ela não está em condições, né, de colocar uma prótese e tudo mais, isso pode trazer outras consequências, inclusive emocionais, de traumas. Então, achei muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente pode prevenir, tá? Então, sejam todos bem-vindos, você que está chegando ao vivo aí, você que vai assistir depois da gravação, eu espero que eu consiga te ajudar um pouquinho. Tava com saudade já de aparecer por aqui e agora nós vamos manter mais consistência, tá? Então vamos lá. O câncer de mama ele é causado, né, só por uma má alimentação? Não. Assim como os outros cânceres, são causas multifatoriais que ainda são muito estudadas, mas já se é fato comprovado por pesquisas que a alimentação tem uma influência sim, tanto na prevenção quanto no tratamento do câncer de mama. Então hoje eu queria trazer aqui para vocês, pincelando, né, porque é um assunto muito extenso, mas para pelo menos te acender o alerta aí, né, de coisas que prejudicam na alimentação e coisas que vão ajudar, tanto na prevenção quanto no tratamento, tá joia? Então deixa eu dar uma olhada aqui só nos tópicos para eu não esquecer de nada que eu separei para falar com vocês. Então, para começar, vamos falar primeiro do que atrapalha, e aí você, consequentemente, vai começar a pensar o que eu coloco no lugar. E aí a gente vai falar sobre isso depois, combinado? Então vamos lá. Primeira coisa, que é algo que hoje, depois da pandemia, a gente até reduziu automaticamente devido aos preços, né? Que é o consumo de carne vermelha. Então, já se é comprovado que o consumo excessivo de carne vermelha aumenta, né, a incidência de câncer, não só câncer de mama, outros tipos, por exemplo, de intestino, que é um câncer muito comum também, né? Então, qual seria a quantidade adequada para eu consumir de carne vermelha? Seria de 350 a 500 gramas por semana. Tem gente que consome 350 gramas em um dia, né? E eu não tô falando de um dia de churrasco, né? Que às vezes a gente tem aí esporadicamente. Mas eu tô falando ali do dia a dia da sua casa, né? Isso corresponde, então, a eu comer carne vermelha até 2 vezes na semana. Então, para isso, consequentemente, eu vou precisar aumentar outros tipos de proteína, né? Então, já pegando o gancho aí, que seria o quê? As carnes brancas, né? Então, o frango, o peixe, os ovos. E aí a gente tem as proteínas vegetais também. Então, um grupinho de feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, fava. Eles têm o carboidrato deles, mas eles também são fonte de proteína, né? Então, é algo que a gente pode usar aí para substituir, variar no nosso dia a dia. Bom dia, Eliana! Variar no nosso dia a dia e substituir então a carne vermelha. Então, o primeiro ponto que atrapalha na alimentação é o consumo excessivo de carne vermelha. Então, a gente limitar aí até 2 vezes na semana. Depois, né, alimentos muito industrializados. Então, uma alimentação rica em alimentos industrializados. Por quê? São alimentos cheios de aditivos, de conservantes, cheios de química. O nosso corpo não reconhece como algo saudável.
como algo natural. E aí ele vai começar a produzir uma série de substâncias para combater isso. Com uma alimentação equilibrada, se eu consumo um aditivo, um conservante, né, um industrializado de vez em quando, meu próprio corpo vai limpar isso sozinho. Mas, quando a minha alimentação é desequilibrada e eu consumo muito industrializado no meu dia a dia, consequentemente, vai chegar uma hora que meu corpo não consegue fazer isso sozinho e ele começa a se intoxicar. E aí é muito importante a gente ir aprendendo a olhar o rótulo dos alimentos, porque nós temos industrializados e industrializados. Então é muito comum a gente olhar a mesma marca de alimento, o mesmo tipo de alimento, e a hora que a gente vira lá e olha o rótulo, um tá cheio de conservante e o outro é mais natural. Então eu sei que na correria do dia a dia, algumas coisas a gente vai comprar industrializado mesmo, principalmente quem trabalha fora, tem muitos afazeres aí, concilia muitos papéis, né? Muitas mulheres hoje conciliam muitos papéis. Então, é saber escolher, né? Então, por exemplo, no extrato de tomate, da mesma marca, a gente olha, um tá cheio de aditivo, de conservante, tem amido, um monte de coisas que a gente olha e nem reconhece os nomes. E o outro tá lá, tomate, sal e cebola. Então, qual que eu vou preferir? Então, às vezes a gente não ir com tanta pressa até a gente pegar esse ritmo aí de olhar melhor sobre isso, né? Então, vamos lá. Carne vermelha, excesso de industrializados, né, prejudicam. Vou falar 5 que prejudicam e depois a gente falar os outros. Alimentos cheios de agrotóxicos, né? Então, isso é muito comum. O agrotóxico tem esse... Bom dia aí, o Breno, pessoal do Cross. Então, os agrotóxicos, eles vão ter esse papel aí de promover, de propagar e desencadear também o câncer. Mas, Fernanda, eu não posso comprar tudo orgânico, é difícil de achar, então é melhor não comer fruta e verdura? Não. Aí eu já sou da opinião que a gente come, né? Lava bastante, tenha cuidado, de preferência a gente conseguir plantar alguma coisa pra gente reduzir essa carga, porque como eu disse, se na minha alimentação no dia a dia é equilibrada, né, eu não vou, meu próprio corpo vai conseguir limpar isso aí, mas eu posso evitar, por exemplo, o morango, todo mundo sabe que ele tá lá nos top de alimentos ricos em agrotóxicos. Bom dia, Juliana! Então a gente vai evitar procurar comprar um moranguinho de alguém que a gente saiba que produz sem agrotóxico. A gente vai tentar plantar uns pezinhos de morango, que é super fácil de conservar em casa. Né? Bom dia, Raquel! Então a gente vai cuidando dessas coisas, né? Então eu posso evitar e diminuir o consumo, tá? Outra coisa, o consumo excessivo de açúcar e carboidratos refinados, né? Então tem muita gente que desde a hora que acorda até na hora de dormir é muito açúcar em tudo, é muito pão, tudo com muita farinha. Por que que o excesso de açúcar e de carboidratos refinados pode ajudar a desencadear o câncer? Já existe muita relação com o excesso de insulina no nosso corpo, o excesso de glicose, tá? E o desenvolvimento de cânceres. Então, toda vez que eu como muito açúcar, muitos doces, muitos carboidratos refinados, a gente tem picos de açúcar no sangue, com isso picos de insulina são liberados. E isso pode estimular o desenvolvimento de tumores, tá? Então, a gente precisa ficar atento a isso. Como eu sempre digo, eu não sou proibida, Fernanda, eu tenho que cortar tudo? Depende, você já está em tratamento? O que é mais importante para você? Continuar com açúcar e com os refinados ali ou correr atrás do prejuízo aí e buscar da cura, né? Então, tudo isso a gente precisa olhar e pesar na balança, né? A minha família tem muita gente que tem câncer de mama, eu já tenho um histórico. Eu preciso estar muito alerta, porque a carga genética é muito grande, né? Então, a gente tem que fazer escolhas responsáveis também, né? Então, ficar de olho nas quantidades, os excessos são prejudiciais. O que mais? Consumo excessivo de gorduras ruins. Então, o que entra em gorduras ruins? O excesso de gordura de porco, sim.
Eu sei que tem muita gente que usa, mas o excesso, a gordura, ela traz toxinas, então a gente tem que tomar cuidado com os excessos. A gordura aparente das carnes. Então, se eu todos os dias eu como uma pele de frango, uma gordura da carne, eu uso muita fritura, né, muito óleo nas coisas que eu faço, eu posso estar me prejudicando nesse sentido. Margarina, né? Então, são excessos. Não quer dizer que se eu usar de vez em quando algumas coisas, eu vou ter problema. Mas se eu posso trocar, se eu posso diminuir, né, eu já vou estar prevenindo. E aí, a gente falando então desses 5 tópicos aí que prejudicam, tá? Se você perder um pouquinho, depois eu vou salvar para você assistir. Nós vamos falar de algumas coisas então na alimentação que ajudam, tá? E no final vou chamar bem atenção para uma coisa que não tem a ver com alimentação, mas que está muito ligada ao câncer de mama e às vezes muito presente nas nossas vidas. Então, como eu disse, as causas são multifatoriais, muitas coisas têm a genética, o estilo de vida e dentro do estilo de vida a alimentação. Então, uma alimentação anti-inflamatória e antioxidante é o que vai tanto prevenir quanto ajudar no tratamento, tá? O que é isso, traduzindo em coisas práticas para o nosso dia a dia? Alimentação natural, variada e colorida. Mas nós vamos pontuar algumas coisas, né? Então, vegetais folhosos, crus, cozidos, assados. Quanto mais variedade de verduras e legumes, melhor. Quanto mais variedade, mais cores, mais nutrientes. Qual que é a melhor forma de preparo que vai conservar mais esses nutrientes? Os cozidos no vapor e os assados. Esses sempre ajudam mais. E aí tem uma questão de praticidade dos assados aí, para quem às vezes não consegue comer com variedade, porque não consegue todo dia preparar, às vezes a hora do almoço é corrida. Você pode, por exemplo, pegar um tabuleiro, uma assadeira e já assar vários legumes ao mesmo tempo. Você pode congelar ou fazer para 2, 3 dias ali e manter na geladeira, né? E aí você tem variedade. Então, você pode, por exemplo, picar abóbora cambuchá e coloque ela em lascas. Você não precisa nem tirar a casca. Faz umas lascas não muito grossas, nem muito fininhas e coloca ali abobrinha, corta as rodelinhas um pouquinho mais grossas, batata doce, a própria batata, né? Brócolis. Então, olha aí tudo que você pode cozinhar, tempera aí, coloca temperos, ervas, nós vamos até falar sobre elas aqui. Dá uma, coloca um pouquinho de azeite e, né, tempera com salzinho ali, o mínimo possível, e coloca para assar. O assado, ele ressalta bastante o sabor dos alimentos e, como eu falei, conserva os nutrientes porque não dilui em água, né? E é uma forma de você fazer variedade ali de forma rápida e prática. Você colocou ali e vai fazer outra coisa enquanto os legumes estão assando. Inclusive, você pode preparar com antecedência, tanto para congelar quanto para consumir então em 2 ou 3 dias. Batata congelada não dá muito certo, né? Então eu falei da batata aí que dá certo para assar, mas para congelar não vai ficar muito legal, tá bom? Bom dia aí, pessoal que tá entrando. Então, quanto mais variedade, né? As pesquisas mostram que a gente precisa consumir cerca de 400 gramas de legumes e verduras por dia. Fernandes é muita coisa. Não é, gente. Se a gente pensar, por exemplo, a alface é levinho, uma couve é leve, mas os legumes em si, eles são pesados. Então, a gente consegue atingir isso se eu comer almoço e janta, né? Se eu inserir as frutas no meu dia a dia. Então, não é impossível. E como eu sempre faço, a gente fala, a gente tem que dar o primeiro passo, tem que ir um dia após o outro, 1% a cada dia. E a gente chega lá, né? Eu fiz um vídeo no domingo falando que no domingo faltariam 70 dias para a gente estar em 2022. Se a gente melhorar 1% a cada dia, a gente ainda melhoraria 70%. Hoje se passaram só 2 dias, então a gente tem como melhorar aí mais de 60% até o final do ano, se a gente colocar essa meta, que é simples, né? Então, se hoje eu consumo um legume na minha salada aí, e eu conseguir colocar 2 a partir de amanhã,
eu já estou melhorando, né? Eu já estou crescendo nesse sentido. Então, a gente precisa se colocar em movimento, né? Então, bastante salada, legumes variados, coloridos. E aí, a gente traz junto aí as frutas, né? Então, tanto os legumes, as frutas, as verduras, eles vão ter, além de bastante fibra para cuidar do nosso intestino. Então, eu sempre falo, intestino saudável é reflexo de saúde. O intestino tem que funcionar todos os dias, no máximo dia sim, dia não, mas mesmo assim não é o ideal, né? E eu sei que as mulheres sofrem muito com constipação, né, com o intestino preso. Então, assim, o intestino precisa funcionar. Se eu comer esse volume de saladas, de frutas aí, ele vai funcionar, né? Então, eles têm muita fibra para ajudar o intestino a funcionar, muitas vitaminas e minerais que vão acelerar o metabolismo, ajudar meu corpo a se detoxificar e tirar as impurezas, que também podem desencadear, né, um câncer e outras doenças. Além disso, vai ajudar no emagrecimento, sim, porque se eu acelero meu metabolismo, eu acelero a queima de calorias, né? E, além disso, esses alimentos possuem compostos que são chamados compostos bioativos, que são compostos que não vão nutrir o nosso corpo em si, mas que ajudam na nossa saúde, tanto protegendo quanto curando. E aí, no caso do câncer, esses compostos bioativos são extremamente importantes, tá? E aí eu gostaria de ressaltar, por exemplo, no caso das frutas, as frutas vermelhas e roxas, tá? Elas possuem vários compostos aí que são muito importantes para a saúde. E aí, o ideal seria que a gente tivesse pelo menos uma delas todos os dias, né, no nosso dia a dia. Então, a gente tem, por exemplo, se a gente tem dificuldade de conseguir fruta, às vezes, manter um suco de uva integral em casa é uma boa opção, né? Mas aquele integral mesmo, sem açúcar, sem conservante, da embalagem de vidro escuro, tá? Então, um copo dele por dia já ajuda bastante. Morangos, melancia, acerola, a gente tem pitanga e agora tá na época, inclusive a gente tem algumas pitangas bem roxas, né, e são riquíssimas em nutrientes. A gente tem o mirtilo, que aqui no Brasil não é comum, não é nativo daqui, mas que para quem tem condições e acesso, eles podem ser comprados congelados, né? Às vezes a gente compra congelado e dá para fazer uma batida, um suco, né? Então é muito interessante. A gente tem as uvas aí com várias tonalidades e aí é importante a gente consumir a casca. Não adianta eu consumir só o miolinho ali e descartar a casca, que é onde a gente tem mais fibra e mais nutrientes. É o mesmo que acontece com a jabuticaba, né? Então a gente ainda tá na época aí da jabuticaba. A maioria das pessoas consome só a polpa, né? E descarta a casca. A gente pode usar a casca. Eu não vou pegar a casca da jabuticaba que eu chupei, né? E fazer uma coisa para todo mundo. Mas eu posso bater um suco para mim. Eu posso fazer uma geleia. Eu posso fazer um chá, tá? E a gente tem a amora também. Então a gente tá assim, tipo que no auge aí das frutas roxas, né? Da época delas. A maioria dessas frutas, então, por exemplo, a amora, né? A gente tem muito agora e depois não tem mais. A gente pode congelar a polpa para ir bater no suco durante o decorrer do ano também. Pode congelar a própria fruta, né? Então, para congelar, por exemplo, para ela não grudar tudo ali, né? Coloca elas espaçadas no tabuleiro para congelar. A hora que ela tiver congelado, junta tudo, né, num saquinho apropriado, né, e congela para ir consumindo no decorrer do ano. Congela porções menorzinhas. Então, não se esqueçam, né? Os roxos, os vermelhos são muito importantes, mas os outros também, tá? Eu tô destacando essas porque a maioria delas às vezes são de época ou a gente perde, como a jabuticaba, que a gente vai e perde tudo, né? Então, lava a casca, ferve, né? Tem gente que consegue consumir a casca, meu menininho petitinho mastiga a casca da jabuticaba e consome tudo. Mas não é comum, eu sei que é difícil, né? Então aproveita para outras coisas. Então, além de saladas, verduras, legumes, frutas variadas,
né? A aveia, extremamente importante, porque vai cuidar também do nosso intestino, né? O intestino, a gente tem bactérias boas e ruins. Dependendo do que a gente come, a gente alimenta as ruins, que é os tipos de alimentos que a gente falou no início. Com a alimentação variada, rica em fibras, frutas, verduras, legumes e a aveia entra aí também, eu vou alimentar as bactérias boas. As bactérias boas e ruins aí, a gente tem uma relação na produção e reciclagem, inclusive, dos hormônios femininos. Então, se eu tenho um desequilíbrio intestinal, eu posso ter alteração na minha produção hormonal. E isso está extremamente ligado aí aos cânceres, né, femininos aí, inclusive o câncer de mama. Tá? Então, cuide do seu intestino. A aveia a gente tem uma infinidade de maneiras de consumir. Posso colocar num suco, se eu tenho dificuldade de consumir ela, bate ali num suco que você gosta. Um mingau de aveia, eu posso colocar nas frutas, eu posso fazer um pão, uma bolachinha, um hambúrguer, uma almôndega, eu posso colocar aveia. Então, assim, num iogurte, a gente tem um monte de forma de consumir. E aí, como um plus, dependendo do que eu vou fazer, eu posso colocar o cacau também, que é muito antioxidante, né? E aí a gente compra o pozinho no supermercado, a gente tem. E aí a gente tem o chocolate com várias gradações de cacau. Quanto mais cacau, melhor para a saúde, tá? Então, uma colher de sopa por dia aí já tem um efeito excelente para o nosso organismo. E aí a gente pode colocar ele acompanhando a aveia em várias coisas aí, ou polvilhando sobre uma fruta, nas receitas, né? Então a gente tem grandes oportunidades de consumo do cacau também. Que mais? Temperos. Então as ervas, as especiarias têm um papel muito importante aí para nossa saúde em geral. Hoje eu tô destacando o câncer de mama, mas é para nossa saúde em geral. Então, alho e cebola, né, que são fáceis, a maioria das pessoas consome, mas às vezes a gente põe tão pouquinho. Então você pode aumentar as quantidades aí, inclusive consumir cru também nos temperos de salada, tá? Então alho, cebola, orégano. O orégano também tem uma ação antibacteriana, antifúngica, então previne uma série de doenças, tá bom? O que mais? Bom dia aí para vocês que estão entrando aí. Cúrcuma e gengibre. Então a cúrcuma é o açafrão, né, da família do gengibre ali, bem amarelinho. Então você pode usar para temperar. A cúrcuma coloca sempre no final, tá? Tem gente que usa para refogar e a gente perde praticamente todos os compostos preventivos aí para a saúde. Então é no finalzinho, né? Tô terminando, lembra dos legumes que eu falei para assar? Na hora que tiver bem no finalzinho, joga uma cúrcuma ali, vai ressaltar a cor, o sabor. Vai com calma, porque o excesso pode amargar, tá? Então vai com calma para você ir acostumando. A cúrcuma é ótima para usar em alimentos brancos, né? Então peixes, frango, no arroz, batata, né? Como eu falei. Você pode colocar num suco para enriquecer um suco também. Pode colocar na água de manhã e tomar um pouquinho, tá? Algumas coisas, então, por exemplo, ela na água não vai ser gostoso, mas para nossa saúde não tem preço, sabe? Então, algumas coisas, um golinho ali e vai te trazer muitos benefícios nesse sentido, tá? Então, gengibre anti-inflamatório também, então muito bom para nossa saúde em geral. Deixa eu ver o que mais. Manjericão e alecrim, misturei os dois aqui. Pimenta, né? Então as ervas em geral. Se você não tem o costume, vai começando. Não mistura tudo de uma vez, então vai experimentando para achar as que você mais gosta. O coentro é algo que não é muito usado em algumas regiões, mas ele ajuda a eliminar toxinas, eliminar metais pesados que a gente vai acumulando. E eu vou falar sobre um deles especificamente aqui no final, né? Então, as ervas em geral. Então, os abusos dos temperos, né? Com exceção do sal, né? Os outros você pode ir combinando e achando um sabor que agrade seu paladar, tá? Que mais? Sementes. As sementes são mais difíceis de consumir. A gente tem sementes caras, a gente tem sementes mais baratas. Então, por exemplo, a semente de abóbora.
É uma semente bem mais acessível, que inclusive se você comprar a abóbora inteira, ou se você tem, você pode retirar a semente, secar ela e usar, né? Então pode usar nas quitandas, pode colocar em um pão, pode temperar salada, pode colocar nas frutas, pode enriquecer um suco, uma batida, né? E a gente tem uma série de nutrientes importantes aí. Tem muita gordura boa nelas, né? Assim como o azeite, que a gente pode usar no tempero também, sempre mais no final da preparação, ou cozinhando no fogo baixo, o azeite próprio para isso, né? Já falei sobre ele em alguns vídeos atrás. Água, muita água para estimular metabolismo, para estimular intestino, para limpar toxina. Eu preciso suar, eu preciso fazer xixi, meu intestino precisa funcionar para eliminar as toxinas que a gente vai acumulando no dia a dia, né? E os produtos das abelhas, né? Então, é algo que a gente pode consumir. O mel com mais moderação, por causa que ele tem açúcar também, apesar de ser um açúcar mais natural, né? E desde que seja um mel de qualidade. Mas a gente tem o mel, tem o própolis, né? E a gente tem própolis vermelho, própolis verde, tem vários deles. O própolis é algo que a gente poderia consumir todos os dias. Vai ajudar a gente a dormir melhor, ajuda na imunidade, ajuda na prevenção e no tratamento do câncer, o própolis verde, tá? Geleia real, o pólen. Então, todos os produtos das abelhas aí são produtos interessantes para a nossa saúde em geral, tá bom? Então, assim, muita coisa, depois você pode voltar e ver com calma aí, mas aí eu queria destacar para você. Lembra que eu falei dos metais pesados? E tem um que está muito relacionado ao câncer de mama. E eu queria muito falar com vocês sobre isso, porque não deixe de estar ligado também à nossa alimentação. Mas outros costumes de cosméticos também, que é o alumínio. Por que é ligado à nossa alimentação? Porque muitas pessoas ainda usam a panela de alumínio para cozinhar. Eu sei que ela é um preço muito mais acessível e tá tudo bem por isso se você não pode comprar outra. Mas evita ficar areando a sua panela, né? Então, é muito lindo uma panela brilhando, né? Mas então deixa ela brilhar pelo menos só por fora. O fato de a gente ficar ali areando a panela, né? A gente tá mexendo naquilo e vai soltando alumínio. E aí a gente vai preparar o alimento e ele vai pegando esse alumínio, principalmente alimentos que têm gordura. Só que tudo a gente usa algum tipo de gordura para preparar, na maioria das situações, né? Então a gordura atrai os metais pesados, inclusive o alumínio, e a gente consome isso, né? Então, as panelas, então se você não pode adquirir outras, não tem problema, mas evite ficar areando, tá bom? Papel alumínio. A gente costuma usar muito papel alumínio, né? Sobrou uma coisinha, enrola no papel alumínio. Vou congelar alguma coisa, passa no papel alumínio. Então, assim, se for usar, evite encostar no alimento, tá? Porque ele vai passando. E aí, então, o que você pode fazer? Trocar por papel manteiga, tá? É uma melhor opção do que o papel alumínio. Vai te ajudar nesse sentido aí. Mas tente evitar ao máximo. Plásticos, né, em geral, porque a gente tem bisfenol, mas tem outros tipos de plástico que vão fazendo mal, não só prejudicando em relação ao câncer, mas também tireoide e outros problemas, né, descontroles de hormônios, e levando aí ao ganho de peso e uma série de outras questões de saúde. E nos desodorantes, tá? Então, a maioria dos desodorantes, principalmente desodorante que promete muita fixação, longa duração, eles têm muito alumínio, né? E analisando as pesquisas, analisando os tecidos da mama, né, de mulheres com câncer de mama, se encontra muito alumínio. Devido à proximidade da axila e a maioria dos desodorantes, né, possuírem muito alumínio, essa relação aí já foi estabelecida, né, muito bem estabelecida. Então fica de olho no produto que você usa, se promete fixação demais, dá uma olhada no rótulo. Às vezes o rótulo não vai falar, porque dependendo da quantidade não é obrigado a constar no rótulo.
Então pesquisa na internet, né? Dá um Google lá e põe lista tóxica da beleza. E aí vai aparecer muita coisa, né, sobre isso. Sobre produtos que contêm muito chumbo, né? E a gente precisa tomar cuidado, né? Então, ó, meia horinha aí que a gente já tá aí conversando. Vou deixar gravado, tá? Para você que chegou depois. Agradeço todo mundo, né, que ainda está aqui, quem passou por aqui, quem vai assistir depois, né? Espero que eu tenha ajudado a alertar em relação a alguns cuidados. Como eu disse, um passo de cada vez. O importante é a gente começar. O que eu posso fazer hoje para melhorar em relação a isso, para melhorar minha alimentação? E eu vou melhorando todos os dias um pouquinho, né? Isso é extremamente importante. Para você, mulher que está por aqui, que vai passar por aqui depois, domingo a gente começou uma jornada gratuita aí, Mulher Imparável. Então, lá na jornada a gente está falando sobre emagrecimento, alimentação, vamos falar sobre TPM, ansiedade, né? O câncer de mama, a gente vai falar um pouquinho mais lá. Então, eu te convido a participar lá também. Aí nas minhas redes sociais já tem um link na bio, mas eu vou colocar depois na descrição do vídeo também. Qualquer coisa me chama, manda um direct, uma mensagem aí que eu passo o link do grupo para vocês. Nós vamos ficar até o dia 10 de novembro conversando várias coisas aí em relação à saúde da mulher, o que atrapalha o emagrecimento. Então, às vezes a pessoa vai bem, chega a TPM, chega as crises de ansiedade, não consegue prosseguir. Então, como contornar isso? A vontade dos doces, né? E os cuidados com a saúde em geral. Vamos falar de candidíase, que afeta muitas mulheres também, tá? E a partir de hoje aí, a gente tá de volta toda terça-feira no Café com a Nutri, às 6h30 da manhã. Tá joia? Sempre trazendo um tema diferente. Se você quiser dar alguma sugestão, é só me enviar que a gente vai falando. E é claro que eu quero falar sempre algo que seja importante para vocês e para a vida de vocês aí na prática. Tá bom? Então, espero que eu tenha contribuído. Quem ainda não está lá no grupo, te vejo no grupo. Convida suas amigas aí também para participar, familiares, para a gente ajudar ainda mais mulheres aí. Tá bom? Uma boa semana para vocês. Que Deus abençoe seu dia, sua semana, tá? Te vejo aqui na semana que vem. Combinado? Um grande abraço. Tchau, tchau.